E aí eu tenho que ver, ô Vanderlei Nogueira, é brincadeira. O jornalista de El Salvador não tem futebol em El Salvador. Não existe futebol em El Salvador. E aí eu vejo a mídia dando dimensão para o comentário de um jornalista esportivo de El Salvador, com todo o respeito ao país. Agora, futebol lá não tem. Futebol lá não tem. Aí vem o jornalista de El Salvador e fala: não sou tendencioso. Não considero o Vinícius um jogador decisivo. Não há um Vini Júnior em meu top 10. Não é um exemplo de fair play. Aí é o que eu tô falando, né, meu amigo? Quer dar exemplo de fair play? Dá uniforme aí pra Madre Teresa de Calcutá, pro Gandhi, pega aí algum prêmio Nobel da Paz e dá uniforme de futebol. Futebol, o fair play, ele é importante? É, mas ele não pode ser colocado, só se for para ser um desempate entre Cristiano Ronaldo e Messi, no auge. Os dois fizeram a melhor temporada da vida. Pronto, os caras estão muito igual. Bota o fair play aqui. Aí eu posso aceitar. Agora, usar essa justificativa é assim, é o que eu falo, quem escolhe esse prêmio, né? Tem jornalista aí que não deve nem entender nada de futebol, gente, que não deve assistir um jogo de futebol, mas é um jornalista que tem moral no país dele e aí vota. Não é o cara que mais entende de bola. Não é. É a mesma coisa. Aí você pega um grande narrador para ser o cara que vai votar em tal país. Não tem que ser o narrador, não tem que ser o apresentador, tem que ser o comentarista que mais assiste futebol, que mais estuda futebol, que vê tudo que é jogo. E às vezes eles dão pelo peso da pessoa. Eles dão, tem mais engajamento, tem mais repercussão, tem mais... Meu irmão, vou dar um exemplo aqui, pronto, me colocando. Eu tenho mais seguidor que o Bruno Prado. Aí colocam, pronto, pilhado. Escolhe aí alguém. O Bruno entende muito mais de futebol que eu. E aí não. Não dá, porque aí ele vai postar que ele vai ter, que ele vai... Em quem que ele votou. É por isso. O prêmio é uma palhaçada, gente. E adivinha, o jornalista de El Salvador que colocou o Rodri e que não colocaria o Vinícius Júnior entre os 10, bota a fotinho dele aí na tela, ô Kaique. Olha que coisa linda. O Kaique me mandou aqui... Aí, olha o jornalista de El Salvador que disse que o Vinícius Júnior não tem fair play, então não sou a favor de dar o prêmio para ele. Isso é uma palhaçada, né, gente? Isso é ridículo, isso é patético. O Real Madrid acredita que partiu da UEFA, que a UEFA não quis entregar essa bola de ouro pro Vinícius Júnior e por motivos extracampo, né? Isso foi a alegação do Real Madrid. Por isso que o Real Madrid, ninguém foi para a premiação. Porque ele falou, onde eu não sou respeitado, onde o Real Madrid não é respeitado, o Real Madrid não vai. Foi constrangedor, chamaram o Ancelotti não tava. Real Madrid como time do ano, Real Madrid não foi. E aí, do lado de fora da premiação, tinham muitas pessoas também falando, né? Vaiaram o Rodri, gritando que o Vinícius Júnior era o bola de ouro. Foi assim, foi um papelão da France Football. Inclusive, isso fica bem claro porque o editor-chefe se pronunciou. Ele falou, o Vinícius Júnior se deu mal porque dividiram os votos, porque na lista final tinha também o Carvajal e tinha também o Bellingham, então dividiu o voto. Foi ridícula. Essa versão foi ridícula, não tem negócio de dividir voto. E o Vinícius Júnior respondeu, de novo. Aí eu pergunto para vocês, né? Ele deveria responder, ele deveria ignorar, o que deveria fazer o Vinícius Júnior? E aí é aquela situação que a gente sempre fala, prêmio individual não vale, né? Muita coisa. O que importa é o cara ganhar no clube, é o salário que o cara ganha, mas isso mexe com a cabeça do jogador. Agora, olha aí, o Vinícius Júnior fez essa postagem. Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados.
disse o Vinícius Júnior na sua postagem. A pergunta que eu tenho a fazer, né, Mauro, Bruno, vocês acreditam que essa vergonha da Bola de Ouro e a repercussão negativa que trouxe pode evitar uma vergonha no prêmio The Best, que é o prêmio da FIFA, e claro, é o mais valorizado aí no mundo do futebol, porque eu também não duvido, hein? O Vinícius Júnior perder o prêmio The Best. Agora, Mauro, você acha que nessa situação a FIFA pode perceber que o mundo está percebendo a covardia que está sendo feita com o Vinícius Júnior e dá um jeito para que essa covardia não aconteça na FIFA? E outra, Mauro, você acha que isso pode interferir no futebol do Vinícius Júnior, do moleque saber, cara, o mundo inteiro tem uma perseguição comigo? Tem, isso aí tá nítido. Ou não, pode até dar mais força para ele dentro de campo pelo que você conhece do Vinícius Júnior? Acho que ele vai seguir jogando normalmente. Para ele não mudar nada no comportamento dele nos jogos, ele vai seguir jogando, fazendo o trabalho dele. Agora, o que vai acontecer nos outros prêmios, eu não sei, não tenho a menor ideia. E, sinceramente, estou pouco me lixando. Por mim, podia acabar. E a gente poderia falar de jogo e menos dessa chatice. Mas é porque, né, Mauro? É aquilo que a gente sempre fala. Às vezes eu sei, você não gosta, mas é um assunto que está sendo falado no mundo todo. Sim, né? Eu já falei o que eu tinha que falar, já cansei desse assunto. Por mim, passo. Eu estou quase dormindo aqui falando desse assunto. Isso é uma mala, Thiago. Esse assunto é uma mala, esse prêmio é uma mala, essa revista é uma mala, esse colégio eleitoral é tudo de mala, tudo não. Esse é o cara do El Salvador, outro mala. Se dane eles, fiquem com prêmio. Mas é bizarro mesmo. Esse cara do El Salvador, pelo que eu vi na internet, ele é um integrante do colégio eleitoral, inclusive. Sim, ele é. Ele votou. O nível dos caras que votam. Quer dizer, o fair play. A única coisa que eu achei sério aí disso tudo é o seguinte: ele não tem fair play. Eu quero saber o que é ter fair play para essa gente. É enfiar o rabinho entre as pernas e ficar calado sendo ofendido. É isso? É ter fair play? Esse é o ponto sério para mim. Quando a pessoa vem com esse papinho de fair play. Porque eu não vejo no comportamento do Vinícius Júnior nada de excepcional nesse sentido. A provocação do... Cara, ele é um jogador que ele dribla, ele vai pra cima. É lógico, ele toma porrada, o cara provoca, ele provoca também. Quantas vezes ele é provocado? Ele tem que ficar quieto, baixar a cabeça. Né? O zagueiro desce o cacete nele, mete o dedo na cara e fica quieto. Aí o torcedor vai lá e imita macaco, ele fica quieto. Esse é o fair play que esses caras querem? Eu queria entender se é isso. Se esse elemento de El Salvador, esse do diabo, de onde vem esse cara, tivesse aqui, eu perguntaria isso para ele. Me explique, como diria aquele filme, né? O Denzel Washington, me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. O que é esse seu fair play? O que falta? Porque o fair play que falam na FIFA é aquela coisa do jogo limpo, né? Ser gentil com o companheiro, o cara se machuca, você joga a bola para fora. Esse é o fair play da FIFA, que é outra pataquada também, porque o jogo não tem isso. É um fair play que muitas vezes o jogador simula uma lesão para se aproveitar do suposto fair play. O cara finge que está machucado para atrapalhar uma jogada do adversário. Então não tem fair play de um lado, pode ter do outro. Eu acho isso uma bobagem, uma coisa para imagem só e mais nada. Mas quando o cara fala do fair play do Vinícius, eu fico procurando qual é o fair play que está faltando. Eu fico nessa dúvida. É isso que eles querem? Que ele fique quieto? É porque ele reage. Né? Provavelmente é isso. É isso, porque ele reage. Então, por que isso? Por que ele tem que ficar quieto? Esse é o ponto. Esse que é o ponto. Sabe? E aí você pega o pacote de tudo que está acontecendo. Esse acho que é o ponto sério desse debate, dessa discussão. Sabe? A maneira que pessoas reagem. Uma publicação chega a tripudiar. Uma publicação de uma cidade, de uma região do país, onde a coisa explodiu. E no domingo, sábado, no sábado, Real Madrid 0, Barcelona 4, torcedores do Real Madrid, que certamente não gostam quando os rivais provocam de forma racista o Vinícius, foram racistas contra o Yamal, o Rafinha e o Ansu Fati. Né? O próprio Vinícius saiu em defesa dos colegas do Barcelona. Então você vê que tem um problema aí dentro dessa sociedade, que é um problema que nós também temos, mas aqui a coisa é mais contida. Sempre digo isso, o Brasil é muito avançado no combate ao racismo. Se um cara descer aqui, na Avenida Paulista, qualquer ponto do país, e cometer um ato racista, e o alvo desse racismo chamar um policial e tiver testemunhas na hora, não, falou sim, eu vi, ou filmaram e tal, foi racista, eu vou lá, é delegacia na hora, amigo. E o cara vai ser autuado. Aí lá fora, é sempre bom lembrar aquela passagem lamentável, uma entrevista que o companheiro lá da ESPN, o Gustavo Hoffmann, fez com uma torcedora brasileira
que vive em Barcelona, que foi até Valência, comprou ingresso da torcida do Valência para assistir Valência e Real Madrid. Aí ela viu uma criança imitando macaco e essa criança estava repetindo os gestos dos adultos. E ela começou a filmar, foi repreendida pelos torcedores do Valência, aí chamaram a polícia para ela. Ela queria chamar a polícia, mas os caras foram mais rápido, chamaram a polícia veio, não, ela está aqui filmando, aí ela falou, mas os caras estão imitando macaco aqui, provocando, isso é racismo, não pode. O policial veio, não, isso é um jogo de futebol, minha senhora, o que é isso? É um jogo... O policial, aqui o policial por obrigação, se o policial não cumprir o papel dele levando para a delegacia o racista, pego em flagrante, ele não estará cumprindo a sua missão, ele vai ser cobrado. Lá o policial passou pano. Então, assim, essa é uma diferença fundamental que a gente precisa entender. A mesma coisa acontece, por exemplo, agora mesmo, teve o jogo aqui do Racing, a torcida do Racing estava lá, e um babaca foi lá e fez gesto racista para a torcida do Corinthians. Mas já vimos na torcida do Corinthians esse ano um cara fazendo um gesto racista, um brasileiro. Apesar de aqui nós temos um rigor muito maior do que nesses países, onde as coisas são deixadas meio de lado, misturam, né, outros delitos como se fosse tudo igual. Não é igual. Esse negócio é muito sério, muito sério. Então o Brasil avançou e esses países não. Vizinhos aqui da América do Sul não significa que não tem racista aqui, tem um monte. Só que aqui o cara fica calado, que ele sabe que o bicho pega. Eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas só para vocês entenderem. Eu passei lá um mês no Catar, na Copa do Mundo. Aí, Vanderlei, você sai do metrô 2, 3 da manhã, né? E anda até o hotel. E você anda tranquilo, né? Porque você sabe que não vai ser assaltado. Lá não tem assalto, né? Os primeiros dias você até estranha, né? Você andando de madrugada na rua, um trecho que não tem ninguém. Aí você se acostuma. Mas por que isso? Porque lá também é um país que não tem liberdade. Ou seja, também não é o ideal. Mas tem essa, entre aspas, essa vantagem. Ou seja, lá não tem crime porque é uma ditadura, é um país fechado, e se você cometer um delito, você vai ser punido de uma maneira muito pior do que aqui. Você pode ser boa, você pode ter a mão decepada, sei lá o que vai acontecer lá, não sei como é que são as leis em detalhes, mas existem punições severíssimas em países desse como a Arábia Saudita e tudo mais. Então, veja bem, o que eu quero dizer, lá não tem assalto, não tem esse tipo de problema, porque as leis são muito severas. Guardadas as devidas proporções, no racismo é isso. Aqui no Brasil as leis são severas. E nesses países que a gente está citando, inclusive na Europa, há uma frouxidão. É uma frouxidão. Então o racista lá ele fica empoderado, ele se manifesta. E ele às vezes vai para o estádio com essa finalidade. Porque ele pensa, aqui eu estou no estádio, estou no meio da massa, né? Tem um jogador no time adversário que tem um perfil que eu quero para ofender, então eu vou botar para fora tudo que eu posso. Porque ele não pode fazer isso no trabalho, né? Chegar no ambiente de trabalho, chamar um colega da empresa dessa maneira. Na rua ele pode tomar uma porrada, né? O cara pode reagir, pode dar uma confusão. Então ali não, ali ele está no meio da massa. É o cenário ideal. Ainda mais com o policial que fala, não, isso aqui é um jogo de futebol, está tudo bem. Aí o alvo tem a ousadia de reagir. Isso. Como esse cara reage? Você vem da América do Sul, você joga no Real Madrid, ganha dinheiro aqui, vive bem e você não quer ser, cara, que isso? Esse que os caras... E o detalhe, o Vinícius engoliu calado muito tempo esse negócio. Isso não foi da primeira vez, não. Já acontecia há muito tempo com ele e com outros. E com ele começou a acontecer mais à medida que ele vai se destacando. Porque, veja bem, à medida que ele entra em campo e dribla, e faz jogadas, e faz gols, e passa a jogar cada vez melhor, e é inegável o progresso desse rapaz no campo de jogo, o adversário pensa nisso como uma maneira também de desestabilizá-lo emocionalmente. Porque desestabiliza. Imagina, no estádio, torcida perto do campo, você pega na bola e o cara imitando macaco. Uma vez, outra vez, e mais uma vez, e mais um outro. Aí o outro lado ri na tua cara. Você olha para o lado assim, o cara está imitando macaco, o outro está rindo. Cara, como é que o cara consegue jogar bola assim? A vontade é sair e fazer que nem o Cantona fez com aquele fascista lá na Inglaterra, lá e dar uma voadora no cara. Não pode fazer isso também. Ele vai ser punido. Então tem que ficar. Teve uma hora que ele não aguentou, que foi naquele jogo do ano retrasado, né? Que ele partiu para cima dos caras, apontando, e houve todo aquele forró-bodó, e tudo começou. E o Valência, na oportunidade, o clube, se fosse um clube brasileiro, até pelas leis que tem aqui no Brasil, né? Pelo rigor que nós temos aqui contra o racismo, imediatamente ia falar, uma nota, desculpa, vamos identificar os elementos, vamos afastar do clube. Não, o clube ficou meio que minimizando, a imprensa valenciana ficou minimizando. Então ali ficou muito claro o seguinte, o cara comprou uma briga, o Vinícius comprou mesmo.
Comprou uma briga, custou o Real Madrid apoiá-lo. E chamando o Vinícius, naquele momento, os jornais da cidade, da região, chamando o Vinícius de provocador. Provocador, Pinóquio depois, alegando que ele mentiu naquela situação. Exatamente. Várias manchetes, várias capas. E as capas com o Vinícius sempre atacando nessa região da Espanha em especial são frequentes porque vende. Vende. E por que vende? Porque a população, em grande parte, concorda. É uma dedução óbvia. Não estou aqui a dizer que todos os espanhóis ou valencianos são assim. Não, claro que não, é evidente que não. Mas existe uma camada da população. Tem até aquele cara que ele fala assim, eu não sou racista, eu só acho que ele não pode fazer isso. Então você é o quê, amigo? Né? Eu não sou racista, mas não, isso que o Vinícius faz não dá, não pode. Tem que fazer o quê, então? Ficar quieto. É só futebol. Só que as pessoas que passam por isso, gente, elas são alvo de racismo desde o começo. E aí que nós temos que ter autocrítica. O Vinícius é um brasileiro, um garoto, um jovem brasileiro, que é alvo de racismo desde que ele nasceu. Porque no Brasil há racismo. Muito. Só não há esse tipo de manifestação explícita por conta das penalidades severas que temos aqui, ao contrário do que acontece em outros países onde nada acontece. Mas essa tampa que explodiu lá em Valência, quando ele reagiu daquela maneira, ela vem sendo enchida, né, desde que ele nasceu. Não se enganem. Então a pessoa já está, que não aguenta mais. E nesse sentido, assim, eu tenho certeza que ele vai continuar. Até conversei ontem com algumas pessoas próximas a ele e falaram que ele estava bem chateado com isso antes do prêmio ser entregue, né? Porque veio a ordem foi do Florentino Pérez. Eu não iria ninguém. Não só por causa do Vinícius, foi uma decisão institucional do Real Madrid, né? E não vai ninguém. E ele ficou decepcionado, mas ele vai continuar. E ele tem que continuar. Ele tem que continuar, ele não tem que parar, não. Tem que seguir em frente. E o Mauro chamou atenção para um caso também, né, que é eles tentam tornar o Vinícius Júnior o vilão. Essa é a maior parte da covardia, porque não é, o Mauro questiona, tá bom, mas o que é fair play, então, para esses caras? Eu nem digo só isso, se você for perceber, cada provocação do Vinícius Júnior em campo vira manchete. E todos os jogadores se provocam em campo. Todos os jogadores discutem com o outro. Cada uma que o Vinícius Júnior responde a alguém, Vinícius Júnior se desentendeu. A mais recente foi com o Gavi, aí no Barcelona. Aí o Gavi fez o 4 pro Vinícius Júnior. E aí já estão vendo que o Vinícius Júnior falou pra ele, mas eu vou ser o bola de ouro. Todo mundo se desentende dentro de campo, se provoca dentro de campo. A gente já viu cena aí, gente, que ficou marcada, patolada, dedada, cotovelada, empurrão, xingamento, cuspe. Mas o Vinícius Júnior, qualquer palavra que ele fala dentro de campo, ele vira o vilão. Só quem é muito imbecil que não percebe que eles estão tentando ainda tornar o Vinícius Júnior o vilão. Isso é uma estratégia. É um jeito deles falarem, esse cara é vilão. Ele se vitimiza, mas ele é o grande culpado por tudo isso que vem acontecendo. Porque cada provocação do Vinícius Júnior vira manchete. Eu já cansei de falar isso aqui. Eu falei, tá de sacanagem, né? Que vai virar manchete agora porque o Vinícius Júnior fez sinal, porque o Vinícius Júnior comemorou, botando a mão na orelha, fazendo sinal de silêncio. Todos os grandes craques do futebol mundial já fizeram isso. Todos. Mas tudo com o Vinícius Júnior ganha um peso diferente. Tudo com o Vinícius Júnior, e aí eu só tô somando uma coisa para o argumento do Mauro, não é só o que para eles é o fair play. Eles tentam passar a imagem de que o Vinícius Júnior não é um jogador de fair play, que é mentira. Vinícius Júnior nunca foi um jogador maldoso. Vinícius Júnior nunca foi um jogador marrento. Só que ele chegou ao limite. Todo mundo me provoca. Todo mundo quer me tirar do sério. Eu vou responder. E responder dentro de campo, fazendo sinal, provocando, todo atacante responde. Todo atacante provoca. Ou vocês acham, até o Messi, que é o Messi, que ele é meio autista, né? Que ele tem Asperger, já foi até falado isso. Às vezes dá uma provocada. Cristiano Ronaldo, quantas vezes já provocou rival? O Messi tirou a camisa do Barcelona e mostrou. O Cristiano Ronaldo tirou a camisa do Real Madrid e mostrou. E aí?
Esses caras não são exemplo de fair play. Claro que eles são exemplo de fair play. Só que aí os covardes tentam tornar o Vinícius Júnior um vilão. Aí você vê ainda mais o planejamento. É tudo muito malicioso. É tudo orquestrado e planejado para jogar o moleque para baixo, para não deixar o moleque brilhar. E o que mais me incomoda é que tem brasileiro que vai nessa onda. Quantos brasileiros ontem que me mandavam mensagem, eu caguei, para ser bem sincero, porque eu não vou deixar de dar minha opinião. Ah, você fica falando, Vinícius Júnior é marrento, Vinícius Júnior tem que ser mais humilde. Cara, o brasileiro querer desmerecer o seu ídolo nos argumentos covardes, de gringos covardes, para mim é muita burrice.